Iniciando a gravação da apresentação da disciplina Projetos Integradores 5, Sistemas Inteligentes, do grupo 2. Então, fiquem à vontade. Bom dia, professor. A gente recebeu um dataset, né, com alguns dados, né, de temperaturas. E a gente resolveu trabalhar com os dados globais. Resumidamente, a gente primeiro fez toda a parte de data science, análise de dados, exploratória, né? Resumidamente, converter Fahrenheit para Celsius, limpar dados imprecisos, explorar visualmente os dados, como está se comportando, né? E por último, a gente fez algumas previsões, né? Com 3 modelos diferentes: rede neural, regressão logística e Random Forest, calculando a que teve a menor taxa de erro, né? Inicialmente, a gente trabalhou com a biblioteca Pandas, Matplotlib, NumPy, Seaborn e o Pilot Express, que são basicamente bibliotecas de visualização de dados, né? E o NumPy para fazer os cálculos matemáticos, conversões e tudo isso que envolve a análise exploratória, né? Então a gente começa carregando a planilha, né? E depois a gente vê é, as principais colunas, né, que está envolvida, né? Que é a região, os países, o estado, a cidade, mês, ano e dia, e a temperatura, né, que está em Fahrenheit. E as informações do data frame, né? O nome das colunas e o tipo das colunas, se é um objeto, ou, não é, ou se é inteiro, ou se é em floating. Então a gente fez toda essa abordagem inicialmente. A dimensão do data frame, né, tem 8 colunas, esse tudo de colunas, e a tabela, assim, o data frame, ela tem uma quantidade muito grande de dados vazios, né, nos estados, ou seja, o data frame ele não trabalha assim, com estados, era só região, né, o continente e o país. Pronto, agora ele vai começar a tratar os dados. Falando um pouquinho dos tratamentos dos dados, já começa pegando o data frame e renomeia as colunas para justamente começar com letra minúscula. Então, pega região, aí muda para com R minúsculo, e isso para todas as colunas. E em seguida tem os tratamentos dos dados inconsistentes. Quando, por exemplo, o dia começa com 0, aí ele filtra pelo dia 0. E aí, com isso, remove da coluna o. Aí, ali no ano inconsistente, usa o data frame com o método query, aí vai filtrar pelo ano que é menor que 1995. Aí pega um exemplo dos 10 primeiros dados aleatoriamente. Depois faz um drop limpa os dados da temperatura inconsistente, então remove da tabela e depois organiza a tabela utilizando o reset index. Aqui é só um uso de um método matemático para converter de Fahrenheit para Celsius. Pega os dados do data frame utilizando a biblioteca Pandas. Aí pega a temperatura média, converte para mediana, moda, média, desvio padrão de temperatura e demonstra os valores. E, por fim, o histograma de temperatura média, como você pode ver no gráfico. Já nesse trecho a seguir, após o gráfico, nós estamos utilizando para analisar os outliers na coluna Average Temperature, no data frame. Sendo mais específico, ele está calculando o lower fence, que é basicamente o limite inferior, que seria um valor para identificar os outliers que são bem baixos, digamos assim.
Aí, basicamente, ele está seguindo os seguintes passos. Primeiro, ele está calculando ali o primeiro quartil, aquele trecho do 0,25. No outro trecho, ele calcula o terceiro quartil, o 0,75. E depois ele calcula o intervalo interquartil, que é basicamente a diferença entre o primeiro e o terceiro interquartil. Dessa forma, ele pode meio que pegar a amplitude dos dados, digamos assim, para calcular o limite inferior. Aí, com isso, ele define quais valores são considerados outliers. Já nesse próximo trecho, ele está usando para identificar e exibir esses outliers da temperatura média, que nós vimos no exemplo anterior, que criou a variável, com base no limite inferior, que nesse caso é o lower fence temperature. Aí a função head serve para visualizar os dados que a gente acabou de filtrar nesse exemplo. Pode passar para a próxima. Aí a função head eu comentei, mas ele basicamente gera os dados no data frame. E nesse próximo exemplo, é bem simples, na verdade, ele faz um agrupamento por região, pegando a coluna que a gente quer, que nesse caso é o average temperature, e gera as estatísticas de média, mediana e desvio padrão pelo Pandas. Bom, aí nós temos. Eu vou pedir para que, se o senhor quiser, professor, falar comigo, interromper a fala, por favor, digite no chat, porque eu estou com o microfone no dispositivo diferente do notebook. Aí eu estou me escutando, eu vou acabar me atrapalhando. Aí eu vou tirar para poder falar. Combinado, João. Combinado. Obrigado. Aqui a gente está vendo o box plot, né? A gente plota ele com o Seaborn, e aí a gente define o título como temperatura média por região, o eixo Y como região, o eixo X como temperatura, e basicamente a gente plota ele, né, exibe. A gente pode ver que os círculos que estão na parte exterior das barras são os outliers, que os meninos vinham comentando agora. A linha, a gente sabe que ali é a mediana, a linha que está dentro do quadrado, perdão, do retângulo azul é a mediana, e aqueles dados que estão dentro da região azul são todos os dados que não são outliers e que estão dentro se não me engano, segundo ou terceiro quartil. E a linha contínua são os valores que estão fora desse intervalo desse quartil e que não são outliers, né, mas estão fora desse intervalo do quartil. A leitura do box plot é essa. A gente separou aí por região, né, obviamente a temperatura média. Tu pode seguir, Luiz, por favor. Obrigado. Aí a gente faz uma contagem por região para saber quais dados a gente tem, percentualmente, contagem numérica, de a quantidade de dados de cada dado por região também, certo? E a seguir nós temos outro gráfico, que é o gráfico de barras. A gente também plotou pelo Seaborn. É a distribuição dos dados por região, né? Basicamente, a gente tem um gráfico de barras que está contando, mostrando, no caso mostrando visualmente a quantidade de dados por região, aquele X' para definir o intervalo de exibição do eixo X, né? O Y-label para definir a nomenclatura do eixo Y, X-label é para definir a nomenclatura do eixo X, e o title é para definir o title obviamente, do gráfico, certo? Pode continuar, Luiz. Aí embaixo a gente tem a região, a temperatura da região por ano, né? Antes de 2020 e incluindo 2020, né? A gente separou isso, como foi definido pelo senhor. E embaixo a gente tem começa a montagem do gráfico, né? Usando também o Seaborn. A gente define dois gráficos, né? Um para antes de 1995 até 2019 e de 1995 a 2020 incluso. A gente faz toda aquela montagem do label e tal. Isso é um gráfico de linha, né? Que a gente conseguiu exibir aí separado também por região. Pode continuar, Luiz. E o ele deixou para exibir, né? Enfim. Logo após, a gente tem um gráfico de. Logo após, a gente tem Meu Deus, eu acabei de esquecer o nome do gráfico agora.
Enfim, a gente tem um Dispersão. gráfico que está exibindo a Discreto. dispersão aí de cada um se não me engano, é regressão, isso aí, não esqueci, professor, me desculpe. Enfim, a gente tem mostrando. Não entendi, professor. Você pode repetir? É que você disse certo, é a linha de regressão, no gráfico de Isso, linha de dispersão. regressão, isso. Obrigado. E aí a gente acaba calculando a tendência de temperatura média ao longo dos anos, né? Que a gente tá vendo aí. Tem a legenda do lado direito, que é por região, né? Enfim, tem todos os títulos, todas as labels definidas no gráfico. A gente vê também a média de temperatura por região, né? Que a gente tem uma noção e também consegue ver a dispersão de cada uma dessas regiões. Pode continuar, Luiz. Pronto, eu acho que agora aí pode seguir. Obrigado. Só uma observação, professor. Quando o João falou sobre aquele gráfico que a gente foi até 2020, né? Porque o senhor comentou, né? Como 2020 foi a pandemia, né? Então se torna uma referência, né? De antes e depois, né? Então, sigam essa linha de raciocínio. Perfeito, Luiz. Bom, seguindo aqui, sobe só um pouquinho, Luiz, para pegar o código. Boa. Primeiro a gente fez um novo data frame usando o DF Brasil, né, filtrando os dados originais do DF para incluir apenas as entradas onde o país é Brasil. Em seguida, a gente cria um mapa de calor, que é o heatmap, ali usando a biblioteca Seaborn. E no mapa de calor ele vai representar a temperatura média em diferentes meses do ano, né? Os valores de temperatura são extraídos do dataframe DF_Brasil, e o eixo X, que é o horizontal, representa os anos, e o eixo Y, o vertical, representa os meses. As cores de calor vão indicar a temperatura média, né? Quanto mais quente, mais intensa a cor, né? Maior a temperatura. Então, a paleta de cor que a gente usou foi a Virides, e de configuração visual a gente definiu como o tamanho da figura de 10 por 6 polegadas, e o título do gráfico ficou temperatura média do Brasil por mês e ano. E para a gente finalmente exibir o gráfico, a gente faz o comando ptl.show, e aí ele exibe o gráfico aí para a gente com as temperaturas médias no mapa de calor. Pronto. Agora a gente trabalhou essa questão da previsão, né? Da temperatura só do Brasil, a gente escolheu só do Brasil, né? Fazer essa previsão aí dos próximos 50 anos, contando a partir de 2021, né? Lembrando da pausa, né? Assim, do intervalo da pandemia 20, né? 2020, entre 2021 em diante. E a gente usou 3 modelos para fazer a comparação dessas métricas, né, de previsão. Uma foi uma rede neural, uma foi o Random Forest, e a outra foi uma regressão polinomial ao invés da regressão linear, né? Foi uma escolha nossa, porque durante o treino do modelo a gente percebeu que a regressão logística ela não é legal, né, por questão de ser uma temperatura média e não algo mais binário, né? Então a gente optou por essa regressão polinomial. Então basicamente é, a gente criou um data frame novo, filtrando só os dados do Brasil e separando os dados de teste e treino, né? E aí a gente usou esse mesmo modelo para criar a regressão polinomial e o modelo Random Forest. A gente usou 50% de teste, 50% de treino para fazer a polinomial e Random Forest. E também a gente fez um modelo, uma rede neural artificial, né? Com 128 neurônios, usando a função de ativação ReLU, né? Otimizando com a função de Adam, criando aí um modelo que foi treinado 200 vezes, né?
que é, no caso, que é épocas, né? A gente fez a previsão baseado nisso, fazendo o cálculo da curaça usando a métrica, o MAP, né? Usando o MAP como referência, né? Que ele vai fazer ali uma intermediação, né? Calcular os dados e de treino e teste, e vai dar o resultado baseado nessa diferença entre os dois, né? Aqui é todas as funções de gráfico, né? De resultados. Esse foi o resultado final do modelo treinado, que passou um tempinho aí treinando, que foi de 200, principalmente a rede neural, né? Foi 200 dias de treino. E no resultado, é, viu que a Random Forest e a regressão linear, ele disse que o pico de grau do Brasil foi em 2021, né, comparado ao resto de até 2071, né, 50 anos, e o pico máximo da rede neural foi em 2070, né? Então o mapa ele trouxe esses resultados, né? Resumidamente, é, a rede neural ela está errando mais, né? Ela está mais inconsistente. Isso pode ser pelo modelo, talvez acrescentando mais épocas, talvez acrescentando novas camadas de neurônios, ou outra função de ativação, ele melhore, né? Possivelmente os dados do datasets, né, poderia estar impreciso em virtude disso, ele está dando essa disparidade, né? A polinomial, a Random Forest, ele tem uma assertividade maior, né, do treino. Então, resumidamente, esse foi o nosso modelo. Perfeito. Excelente o trabalho de vocês. Agora, só vou fazer alguns comentários. Alguém quer falar mais alguma coisa ou posso fazer os comentários? Pode fazer, professor. Pode seguir, professor. Pronto. Eu pediria, por gentileza, que você botasse no início do notebook. Bom, não só para esse trabalho, mas para todos, né? Deixa eu desabilitar. Vou pedir que vocês fechem o som para... Quando vocês falar, vocês abrem. Esse problema também teve na equipe anterior, né? Aí aqui também aconteceu. Os próximos já aproveitem, se não botaram, coloquem essa informação. Porque a gente tem que sempre referenciar da onde é que a gente está tirando esses dados, né? Então, faltou aqui uma seção no início de comentário, onde vocês colocariam que os dados vocês retiraram da base do Kaggle, a tal link que foi disponibilizado, falando de... Aí faz uma pequena apresentação da base de dados da qual vocês estão utilizando para fazer essa experimentação. A gente sempre tem que referenciar o proprietário ou quem contribuiu colocando aqueles dados para que a gente não viole nenhum tipo de direitos autorais e até mesmo uma contribuição que se está dando, colocando o nome, né, das pessoas que estavam envolvidas nessa questão dos dados. Então, é importante que vocês coloquem aqui no notebook o comentário, a primeira sessão, falando sobre a base de dados que vocês utilizaram para fazer toda essa experimentação. Bota aquele link também, que eu coloquei para vocês usarem a base. O trabalho de vocês está muito bem feito, né? Atenderam a todas as solicitações que a gente pediu, que foi solicitado aqui para o trabalho. Todos vão ficar com 10 nesse trabalho. Não esqueçam que, apesar de ser em grupo, cada um vai ter que levantar esse notebook individualmente lá no Classroom para eu poder atribuir a nota para Luiz, para João, para o Eric Dennis, Eric Goldberg e para o Thomas. Então, façam essa inserção da primeira sessão e logo em seguida já coloquem lá no Class. Se algum de vocês ainda não botou o trabalho de low code da disciplina de ciência de dados,